Oi pessoal, boa noite. Sou o Dr. Fernando Brito, da Clínica Sorrio. Estou aqui hoje estreando um novo espaço aqui da clínica, que é o nosso espaço de reunião de podcast, com a Sorrio Cast e o podcast da The One também. Estou aqui hoje tendo o prazer de estar com esse casal querido, Débora Perrella, Murilo Perrella. Eles vieram para o Rio de Janeiro para poder fazer a minha mentoria, que ela é minha mentora na parte da Infinity Prime, né? Então, a gente aproveitou, como nós somos sócios da The One, para falar um pouco e tirar um pouco dessas dúvidas que as pessoas têm sobre empreendedorismo, sobre como começou a nossa história nessa parte do empreendedorismo. E eu queria saber um pouquinho mais de vocês. Murilo como dentista, né? Murilo, quando que você percebeu que você, na verdade, você era empresário, você tinha uma empresa, você não tinha só um consultório? Na verdade, quando você é dentista, você nem imagina que você tem uma empresa. Os dentistas não são formados para isso, né? Para imaginar que tem uma empresa. São formados para ser técnico naquilo lá que faz. E quando a gente resolveu fazer o Sucesso Odonto com o Ricardo Novak, que ele deu uma outra visão do negócio pra gente, e aí você vai seguindo tudo que ele falava e a clínica vai crescendo, você vai falando, poxa, e aí? Eu tenho que ter vários pilares que vão fazer a clínica crescer de uma forma ordenada. Porque você tinha um consultório caseiro, resolve ser uma clínica profissional, mas você não sabe ser profissional ainda. Sim. Então, a gente foi seguindo tudo que o Infinity mostrou pra gente até hoje, né? A gente faz parte do Infinity, você também. Sim. E aí foi percebendo que precisava de vários pilares que as empresas têm e que os dentistas não têm. No caso, nós dentistas não temos, né? Sim, a gente não aprende isso na faculdade, né? Absolutamente nada. Ninguém nem aprende isso. A gente aprende zero. Seria interessante se fosse uma matéria da faculdade, a parte de gestão e marketing, e ser aprofundasse um pouco nisso, né, na verdade, né? Eu tive, 2 horas de aula só na minha época de faculdade, que imagina, o conteúdo é tão vasto, né? Eu nem tive aula de gestão. Eu tive muito brevemente, uma coisa, só o comecinho daquilo ali, pra gente ter uma noção, mas naquela época do Caproni, né? Não sei se vocês lembram, que era a referência de marketing na época, que mudou totalmente agora, com uma nova filosofia, né? Então, a gente tem um conceito e uma história mais ou menos parecida, né? De ter se formado, o tempo de clínica que a gente tem é mais ou menos parecido. Nós temos 24 anos. Eu tenho 23 anos de clínica, né? Muito parecido. E a gente entrou juntos na Infinity, numa proposta, porque era um mastermind, a gente não sabia o que era um mastermind na época. Nem passava na cabeça o que era. Era uma novidade. O Ricardo, né, que foi o que iniciou com a Infinity Prime, Select, ele é muito visionário. Ele trouxe isso pra gente de uma forma apresentada e a gente tinha se conectado tanto com ele que a gente embarcou nessa viagem, né? E mudou a vida da gente. Muito. Tanto que a Débora agora é mentora, né, Débora? Pois é, eu nem imaginava, porque na verdade eu não sou dentista, né? Sim. Eu sou formada em administração, com ênfase em hotelaria, já tinha trabalhado em multinacional inglesa, já tinha todo um background, e aí eu resolvi largar tudo isso e gerir nosso próprio negócio. Qual negócio? Uma empresa, que é, no caso, uma clínica odontológica. Queria se tornar uma empresa ainda. Queria, nem imaginava. Queria se tornar uma empresa. Nem imaginava. Sim. Então, assim, e a gente viu, né, nesses últimos anos, todo o crescimento que cada um dos membros desse Mastermind, tudo que aconteceu, o crescimento, a evolução, foi exponencial, né, Fê? Sim. Acho que para a grande maioria, para quase todos. Para todo mundo, não só em números, né? Foi uma coisa pessoal. As pessoas, é uma energia, né, que é surreal. Hoje a gente passou o dia em mentoria, era uma energia, informação, e a gente tem uma filosofia de entrega, né? A gente não tem esse negócio de troca. Isso. Todo mundo quer ajudar o outro, é uma filosofia que desde o começo foi passada pra gente. A gente está acostumado a ver muito dentista falando mal do outro e não se apoiar, não se ajudar.
e fazer o outro também ser feliz e ganhar dinheiro. Isso é muito difícil, né? Fê, você não sente muitas vezes que a gente vive numa bolha, Sim, né? É tão engraçado que a gente chega até a não ligar a televisão. Porque você fica ali naquela bolha, é tão gostoso a nossa entrega, a gente trabalhar e tem até pessoas do nosso entorno, de amizade, que não entendem. Porque a gente passa a entender o nosso negócio com tanta gestão, com tanta vontade de fazer crescer, sim. Que a economia tá mal? Tá? Verdade. Não sei. É mesmo? E eu acho que com vocês aconteceu a mesma coisa comigo na época de pandemia, foi a época que eu mais cresci. Foi. Nós também. E Foi. todo mundo quebrando, a gente foi contra a maré, né? Porque todo mundo foi quebrando, fechando, e a gente falou, vamos lá, vamos firme, a gente criando estratégias novas no nosso negócio, no nosso grupo, todo mundo falava... E trocando, né? Trocando. A gente foi se adaptando, né, à nova realidade, né, de fazer consulta online. Isso. Naquela época a gente não tinha esse contato, quanto menos a gente pudesse estar com as pessoas, seria melhor. E graças a Deus a gente cresceu bastante, se organizou e cresceu e vem crescendo cada vez mais, né? Ô Fê, você sabe um ponto que você falou de pandemia que tocou muito a gente. A gente, na época, nós não demitimos nenhum funcionário. Aqui também. Eu contratei até. Contratamos, isso Contratei aí. Também. Então, assim, você para pensar, isso. qual empresário, diante de uma pandemia que teve que demitir quantas pessoas na época e tudo, a gente estava num caminho totalmente reverso, né? Mas isso é por que eu falo? Acho que é por conta do grupo, desse networking, dessa interação, da troca genuína. Hoje, quanto que a gente não trocou de informação? Demais. Muito, né? E aí, isso é tão benéfico para os gestores, para os empresários. O que a Sorriu faz que eu posso levar para a Perrella? O que é legal? Poxa, tem isso, aquilo. O que lá na Perrella tem? Né? Então, eu acho que isso é o grande negócio, né? De se juntarem empresários. Verdade. E o nosso grupo, que é Infinity Prime, muita gente pergunta, né? Você provavelmente deve ter essa dúvida. O que é esse tal de Infinity? O que é Select? O que o Ricardo criou? Ricardo, a gente agradece, todo mundo aqui é muito grato a ele. Ele é um querido. Ricardo, um beijo. Tamo junto, meu amigo. Ele mudou a vida da gente da seguinte forma: através do Mastermind, ele criou uma metodologia de ensino e de networking, né, de profissionais da mesma área, que as pessoas... É uma energia que quem entra não quer sair mais. E quem tá fora nem imagina o que é. Quem tá fora imagina. Quem não acredita muitas vezes, né? É verdade. Que existe essa troca e não existe uma concorrência. Verdade. A gente troca tudo que a gente sabe com todos os outros e todo mundo sai ganhando. É verdade. Todo mundo Então, sai quem ganhando. tá fora nem imagina o que é. E quando tem Fora desse Mastermind. a pontinha dessa experiência que vai num presencial ou acompanha um vídeo do Ricardo, às vezes fica, pô, será que isso é verdade? Será que realmente eles estão conquistando isso tudo aí? Eles são empresários da forma que eles falam? E hoje a gente se acostumou a ver números e uma realidade que ninguém imagina que exista na odontologia. Surreal. E é só as pessoas estando dentro que elas vão entender. E a partir daí surgiu, através da ideia do Ricardo, desse mastermind que já estava consolidado, a The One, né? A The One foi uma ideia do Ricardo, junto com os mentores, junto com os sócios, que na verdade agora são mentores e sócios, né? Surgiu o convite para a gente da Infinity, né? Como é que vocês falam da The One aí? Como é pra quem que serve a The One? Me conta. Eu acho que, Fê, o que você falou no começo foi muito legal, que assim, é um formato consolidado, né? Hoje, eu já estou na mentoria há 5 anos já. E aí a gente consegue ver que o formato que está moldado a mentoria e os entregáveis, ele de fato acontece para quem aplica, obviamente, né? Aconteceu para todos nós, para nós, para você. Sim. Nós estamos nesse Mastermind há 8 anos. Sim. A gente no início nem sabia o que era. Foi a gente fazer tudo o que tinha que ser feito, só que era só para odontologia. E agora o The One vai ser esse Mastermind para todos os grupos de empresários. Sim. Porque as dores dos empresários são as mesmas. Seja de odontologia, seja de outras áreas. Então, simplesmente é o mesmo Mastermind, só que para todos os outros. Funciona para nós até hoje. Vai funcionar para todos os outros empresários. Sim, os empresários têm dois em comum, né?
muitas vezes a dificuldade de contratar, de treinar uma equipe, de fazer marketing, né? Hoje a gente conversou bastante sobre marketing, Sim. sobre funil de vendas, Fazer as precificações corretas. Isso quebra muito as pessoas, muitos negócios, por causa de uma precificação errada. Às vezes a pessoa vende, e na verdade, quanto mais ela vende, mais prejuízo ela está tendo. É difícil de entender isso, né, na verdade. Mas quando você olha através de uma planilha ou de um sistema de gestão, fica bem claro aonde está indo o dinheiro embora, e às vezes é melhor você não ter ou não vender, que você está tendo mais prejuízo em determinados produtos. Então, isso é muito falado lá, através da... A gente tem plataforma, a gente tem consultor na The One, eles são sócios da The One também, só que eles são de São Caetano, então eu sou de Copacabana, eles são de São Caetano, a gente aproveitou para fazer essa união aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre negócio, sobre clínica, sobre The One. E a The One, né, Fê, está no Brasil inteiro. Então nós temos hoje The One espalhados no Brasil inteiro, obviamente dentro de um chapéu, que é a The One principal, e que é liderado aí pelo Ricardo, né? E provavelmente vai para o mundo, né? A gente tem uma reunião agora já em Orlando, nos Estados Unidos, ó, primeira mão, isso daí, essa informação. A gente vai ter uma reunião em Orlando, que vai ter... a gente está crescendo cada vez mais, expandindo. Vamos levar os empresários para Orlando para fazer um curso lá de gestão em negócios em Orlando. Então, olha que bacana. Demais. Né? Então, demais. É um mastermind totalmente diferenciado, com entregáveis ali robustos. E o que é legal, Fê, sabe que dentro da mentoria, eu posso dizer por mim, a gente trabalha com alguns pilares, né? Que é o que vocês já falaram aqui, a gestão de pessoas, a gestão financeira, a gestão contábil, a gestão de marketing e vendas. Então, como que eu estabeleço o meu preço, como que eu vendo, que é aquilo que o Fernando falou, né? E o Murilo, não adianta só vender. Eu preciso vender e ter lucro. Se não, sem lucro, é que uma coisa depende da outra. Verdade. E às vezes o empresário, ele acha que ele só precisa vender. E não é só venda, né? Vai além disso, entendeu? Sim. Né? Ter equipe, né, é uma coisa difícil, né? Treinar a equipe é uma coisa difícil. Eu acho que são as maiores dores dos empresários, né? Sim. A gestão de pessoas. Pessoas, com certeza pessoas. Como ser um bom líder. É isso, liderança, equipe. Fazer com que todo mundo tenha a cultura da sua empresa para que aquilo lá vá para frente, a sua ideia vá para frente. Não é só vender, não é só dinheiro. Tem que ter a cultura da empresa, tem que gostar de trabalhar lá, tem que gostar de, no caso nosso, de fornecer saúde para as pessoas, de devolver saúde para as pessoas. Então não adianta só pensar como empresa, né? Sim. Então é difícil treinar as pessoas e fazer a gestão dessas pessoas, fazer que todo mundo trabalhe em equipe. Sim. Se você pensar num processo B2B, né? Que é, na verdade, o B2B ele vai para um negócio e o B2C ele vai para o cliente, né? Então, assim, nós somos B2C. Nós trabalhamos com o cliente. Então, a partir do momento que eu tenho cliente, eu tenho que pensar em 2 clientes. No interno, que é o meu funcionário, como que eu trabalho, como eu cuido, como que eu faço... Você acha que os empresários pensam hoje como que eu faço o onboarding desse funcionário? Nem imagina. Né? Como que eu vou treiná-lo, capacitá-lo, motivá-lo para ele ficar retido dentro da minha empresa? Sim. E aí eu tenho que pensar no cliente externo, que é o meu cliente. Então são 2 esferas que hoje são muito importantes para manter os nossos negócios bem. Sim, né? Eu falo que para mim hoje, um dos pontos mais importantes são essas 2 esferas. Então o nosso foco está totalmente no que o cliente necessita. Mas qual o cliente? Só o meu cliente externo? Não, né? É muito importante. Reter talentos, né? Exatamente. Para você identificar quem são e treinar as pessoas, você tem que reter essas pessoas. Sim. Mas para você reter essas pessoas, elas têm que estar trabalhando agradavelmente lá, né? Sim. Na parte financeira, na parte de você estar sempre dando força para essas pessoas, ensinando. Sim. Né? Então, reter as pessoas boas é importante. O tópico agora é encantamento. Débora Perrella é conhecida por encantamento Disney. Ela traz para o negócio, para a clínica odontológica, o melhor do encantamento para as pessoas. Fala um pouquinho sobre isso,
no seu negócio, como é que funciona, sobre o Encantamento Disney, que eu sei sua história. Bom, a minha história, gente, começa, né, Murilo? Fala de como você começou a trabalhar, de onde você veio antes, gente, por favor. Pensa assim, eu comecei com toda a história porque eu trabalhei na Disney, eu fui uma cast member, né? Então eu trabalhei lá internamente, fiz a Disney University, uma semana que eu fui catequizada na cultura Disney. E a partir de então eu virei uma adoradora, adoro. E o ano passado estive lá, tirei tirei um certificado, né, de experiência do cliente. O Murilo foi comigo, inclusive, para estar junto nesse mesmo mindset. E hoje, Fê, é o que eu penso. Como que eu consigo encantar e fidelizar o meu cliente? Qual cliente? Lembra? Os dois. Sim. Então eu preciso que esses dois clientes estejam motivados, se sentindo parte. Hoje a gente tem vários pacientes que entram nas redes sociais e falam da experiência dele conosco. Então isso é muito gratificante quando você coloca a cultura da empresa a favor do seu negócio junto com os seus funcionários também. Então veja como que a Disney até hoje, o Walt Disney não é vivo, ele é morto, Sim. certo? Falecido. Como que hoje, ainda nos dias de hoje, milhões e milhões de pessoas vão para a Disney? Sim. Por conta da cultura, ela é enraizada. Está crescendo, tem em outros países, não é só nos Estados Unidos, né? Isso. É impressionante isso, né? Eles vão montar a Disney Dubai agora. Sim, Nós teremos uma Disney em Dubai, olha que máximo. Legal, né? Né? Legal. E aí você pode estar na Disney de Hong Kong. Podia ter aqui no Brasil, né? Uma, né? Quem sabe, No né? Rio de Janeiro. Ia ser ótimo. Nossa, ia ser, já pensou? Só não tem espaço aqui, mas seria perfeito, né? Mas acho que o Brasil é um país super adorador, né, de Disney. O brasileiro é uma das comunidades que mais frequentam a Disney, por incrível que pareça, né? E eu acho que tem muito a ver com a gente, como a gente surpreende o nosso cliente lá dentro, a cultura do servir, né? A gente vê gerentes lá, eles andam como se fosse um catapapel, um pega-papel, assim, eles andam. Se eles veem uma bituca de cigarro, um papel, eles vão lá e pegam e jogam no lixo. Então eles não esperam a equipe de limpeza entrar no parque e recolher, não, porque todo o processo proativo para manter aquilo lá, a cultura. Todo mundo sorrindo, é alegria o dia inteiro, é demais, né? Eu falo que é o cenário, é todo o cenário. E quando chega no final, aquele show no final assim dos parques, é o grande final. É o grande final. Você fala muito também de bastidores, né? Eu lembro que você, como minha mentora, já falou muito o palco, né? O que você mostra no palco é a linha amarela. Fala um pouquinho sobre a linha amarela para quem. Cara, eu tive até nos Bom Giovannis. Será né? que você, na sua empresa, você tem essa linha amarela? Vai falar um pouquinho da linha amarela. Olha que legal. E é muito bacana porque a linha amarela, gente, é um espaço que antes do cast member entrar para os brinquedos ou para a área de onde está ali o guest, né, que é o convidado, que somos nós turistas, ele tem uma linha amarela. Então, nessa linha amarela é assim... E um espelho. E um espelho aqui ao lado. Se olhe, como que você está? Você está maquiado? Você está de uniforme bem colocado? Né? Como que você está feliz? Você está sorrindo? Porque, a partir de agora, o show está on. Então, ele entra pro show. E eu falo muito isso com os meus funcionários lá na clínica. Eu falo, gente, da linha amarela para fora... Os bastidores. São os bastidores. O show está off. Você pode chorar, você pode estar mal, você pode reclamar, descabelada. A partir do momento que você passou pela linha amarela... Sorriso na cara, alegria. Entendeu? E vamos lá, vamos... Servir as pessoas. Servir as pessoas. Isso é demais, né? Show está Demais, demais. Porque o teu cliente está esperando por isso, Fê. Sim. A partir do momento que ele entra pela porta da tua clínica, ele espera por isso. Sim. Entende? Então, eu já cheguei a falar para funcionários, olha, você não está bem? Vai para casa. Vai descansar. Sim. Você não está bem? Bate o ponto, vai embora. Já deu, você não tem que estar aqui. Verdade. Né? Então, acho que é isso também a liderança. A nossa liderança tem que perceber. Sim. Né?
Outro ponto legal. Nossos funcionários são 8 horas por dia. Gente, quanto que essa pessoa não tem que ali trabalhar e o dia inteiro, e é relatório? Eu tenho uma máquina de café lá na clínica. Ah, mas é só uma máquina de café? Não é. Ela é uma máquina de café, chocolate quente, chá, cappuccino, enorme. A gente investe na Lalá. Débora, você vai, né? Como para os nossos funcionários. Colocar isso? Legal. Vou. Por quê? Fica você 8 horas, sem nada, a seco, trabalhando sem... O ambiente tem que ser legal, o meu cliente interno tem que estar feliz. Sim, com certeza. Né? A gente vê muitos empresários encantando muito mais o cliente externo do que o interno. Aí tá um funcionário reclamando, não tá de acordo com a cultura da empresa, né? Isso não é legal. Entendeu? Então, isso é um ponto importante, né? Outra coisa que eu falo que a Disney faz também, que eu acho que é bacana, é a questão da tecnologia. Então, eles investem bilhões de dólares, milhões de dólares na tecnologia. Então, eles colocam muita tecnologia em brinquedos, em estrutura, né, em segurança, que é o principal ponto da Disney, segurança. Mas por quê? Porque o cliente deles tem que se sentir seguro e tem que ter muita tecnologia. Sim. Então, o empresário que não busca tecnologia, que não está ligado no que está acontecendo no mundo agora, sim, a IA. E aí? É verdade. A IA é uma... A gente conseguiu implementar isso nas nossas clínicas também, a IA, de algumas formas, né? Seja através de respostas, né? No atendimento de marketing. No nosso caso de odontologia, a gente tem uma IA que ela mostra, ela dá um diagnóstico através de uma panorâmica, né? E fora o que a gente trabalha com o scanner, que é uma tecnologia 3D, que é surreal. Até hoje eu fico impressionado quando a gente está com aquele aparelho. Todos os pacientes falam assim, nossa, essa clínica é muito tecnológica, né? Eu falei, a minha clínica do meu grupo. O meu grupo lá da Infinity, todo mundo tem uma clínica que é top, com um atendimento carinhoso. É uma clínica diferenciada. Então, essa é uma filosofia de trabalho da gente, né? Que a gente já se conhece. E a gente busca a excelência no nosso trabalho. E isso que a gente está levando para a Day One. Então, essa filosofia, a gente, junto com o Ricardo, a gente está cada vez mais crescendo no Brasil, mostrando para os empresários a importância e a similaridade com as clínicas, com tantos anos de clínica que ele implementou essa filosofia nas clínicas, em qualquer nicho, né, na verdade, como um advogado, um médico, uma manicure. Sim. Então, qualquer nicho que tenha um atendimento, tem uma necessidade de serviços, também, né? Então, de vender, a Day One serve e é indicada, tem os principais pilares que nós tivemos, né? Essa parte do encantamento da Débora é uma filosofia que ela consolida e deixa o negócio de qualquer pessoa forte, né, na verdade. Sim, e Fê, assim, né, a gente fala muito isso lá na clínica, que obviamente que tem todo esse encantamento, tem essa preocupação, né, da tecnologia, que é o high-tech com high-touch, que é o atendimento, que isso é top. Nossa, essa frase, olha essa frase, eu anotei ela hoje e falei, cara, na próxima reunião eu vou falar isso aí. High-tech com high-touch. É isso, é o quanto que eu entrego de segurança e tecnologia aqui para o meu cliente, atrelado a um excelente atendimento. Sem perder, né? O atendimento, sem perder a humanização, sem perder essa parte que é importante. Principalmente na nossa área, que a gente trabalha com saúde. Sim. Principalmente. E tem a questão também, né, Fê? Eu, como boa administradora, vou puxar a sardinha também aqui para mim, que é a questão do financeiro, né? Como que eu precifico o meu produto? Quanto que eu estou vendendo na ponta esse produto? Qual é a construção de preços? Será que você, empresário, sabe? Não é? Quanto que vocês dois, que pode são ser dentistas... uma pizza, né? Uma pizza. Os empresários fazem o preço a olho. Porque fulano cobra tal, eu faço o mesmo serviço que ele, vou cobrar tal. Mas
Você tem que ver qual é o seu tipo de gasto, qual é o seu tipo de consumo, qual é o seu público. Tem que ver tanta coisa, né? A precificação. Verdade. Conseguir. Muita gente, muitos Não é só o produto ali. não sabe construir preço. Às vezes as pessoas acham que é só o produto que ele está gastando naquela hora, mas tem a hora Tem um monte que demorou para poder fazer isso daí, quanto ele investiu para poder chegar no preço final do produto. No né? caso nosso seria a hora clínica, mas no empresário também tem a hora de trabalho, né, deles. Então, eles Sim. não se baseiam por coisas que seriam, como que eu posso dizer? Só buscando ali, olhando o preço do concorrente, só tendo uma ideia. A olho. Sim. Eu acho que fulano cobra tal, vou cobrar tal também, mas cada um tem o seu tipo de empresa, né? Sim, sim, sim. Tem E logística o The One vai envolvida. mostrar para eles isso. The One vai mostrar isso Vai também. Mostrar como se constrói a precificação, como faz a venda, como tem que ser todo o processo. Verdade, verdade. Hoje a gente não ficou discutindo sobre política comercial? Com certeza, isso é importantíssimo. Como que eu vendo? Será que eu Sim. preciso ter uma entrada? Como que eu parcelo? Como que tem O que que é isso acontecer? saudável para a empresa? O que é saudável? Tem margem de lucro? Sim. Tem lucro? Como que eu trabalho o meu gerenciamento ali financeiro e contábil? Sim. Teve até a questão de impostos, né, Fê? Sim. Isso é Não é? importantíssimo, né? Impostos são uma das coisas que mais oneram uma empresa. Se você estiver ruim nessa parte fiscal, não souber fazer direito, é uma das coisas que mais oneram. Sim. São a parte de impostos. Se não estiver seguindo corretamente, no caso, tem gente que não sabe se é presumido, se vai para ser Lucro pessoa real, física, se é lucro real. simples. Então, se você estiver errado nessa parte, Perde muito dinheiro nisso aí. muito. Verdade. Então, eu queria perguntar para vocês uma coisa que eu percebi e aprendi durante esse tempo todo de estudando gestão e marketing, né? Com o Ricardo Novak. Fui nosso mentor, querido, um abraço de novo. Ele fala muito sobre você trabalhar suas redes sociais. De você ter um Instagram onde você aparece, onde você fala, onde você tira as dúvidas. Coisa que eu percebo na prática, eu como dentista, eu vejo muito que os pacientes gostam muito de ter o contato com o dono. Então, as pessoas, e quando chegam em qualquer tipo de negócio, quando elas têm a presença do dono, o dono não precisa fazer exatamente tudo, você tem funcionários para isso. Mas quando a pessoa conhece, vê que tem uma pessoa atrás do negócio, é impressionante o quanto isso traz de admiração e facilita na conexão com as pessoas, né? Vocês têm essa percepção também? Eu vejo o Instagram de vocês falam bastante, vocês aparecem bastante, vocês estão com paciente. Como é que é a experiência disso para vocês? E o que vocês falariam para os empresários que querem melhorar o Instagram deles também, as redes sociais deles ali? Bom, primeiro que assim, a gente que faz Instagram, faz Facebook, faz vídeo no YouTube, então, quando a gente está presente, no nosso caso na clínica, quando a gente chega, muita gente já sorri pra gente. Muita gente que vai pela primeira vez lá, Isso é impressionante. as pessoas falam assim, eu já te conheço. O pessoal fala assim, pô, doutor, posso tirar uma foto com você? Já te você sigo fica há até, quase um né? ano. pessoal Eu já fala, vi você lá, você é tão assim, tão... assistiu nosso vídeo no YouTube, no Instagram, Facebook, foi lá e falou assim, pô, eu já te conheço, vem aqui, posso falar com você e tal, como se já te conhecesse, porque eu já tá assistindo você e vê que a sua presença tá lá, você tá lá, vendo tudo que tá acontecendo, controlando tudo. Pô, E vê que não é fake, né? Não, eu sempre brinco. Pô, doutor, você me viu que é na novela das 8? Pra quebrar o gelo, né, Sim. cara? Mas é legal. Não, e é bacana, Fê, porque eu acho que pro cliente, ele sente que tem um cuidado e um olhar mais apurado ali do dono. Esses dias eu estava vendo no Instagram também várias publicações ali falando, né, que quando o pôs a cara ali, Sim. a coisa negócio começou, começou. né? O cara lá da CIMED, a Van, todos eles são a cara da empresa deles. Sim. Né? Muita gente quer ficar se escondendo. Eu sou dono, ninguém precisa saber que eu sou dono. Mas muitas vezes você usar isso estrategicamente é legal. E é Sim. justamente o contrário, né? O dono tem que estar presente. Sim, e a questão de fazer vídeo, às vezes, é um desconforto para todo mundo. Para mim é um desconforto grande, acho que para vocês Acho que também. depois de alguns anos, hoje nem mais. Né? Hoje em dia, A gente já acostumou, mas há 10 anos atrás, 8 anos atrás, era o caos. pra era gente. o caos. Isso é uma dificuldade de muitas pessoas. Né? Hoje a gente nem liga mais. Mas sucesso é treino.
Sucesso é treino. Seja Mas, Fê, um ponto importante desse do Instagram e do dono tá ali, não é que a gente fala que o dono ele tem que estar supervisionando e dentro de todos os setores da empresa, né? Então, isso que é importante, ele fazer uma gestão do negócio dele e sabendo gerir. Eu acho que isso que é o muito legal da The One, Sim. que ele vai ali pegar aquele profissional que muitas vezes é um especialista na área dele, né? Sei lá, vamos pegar um fisioterapeuta. Ele sai fisioterapeuta. Mas será que ele vai saber gerir a empresa dele? Sim. Um médico. Gente, ele sai um médico com uma especialidade, um cardiologista, um ginecologista, mas ele tem o consultório dele. Mas você concorda que no consultório dele ele tem um RH, ou seja, ele contrata pessoas. Ele tem um contas a pagar e um receber. Ele tem uma contabilidade, ele tem alguém ali nessa área financeira, né? Aí ele precisa o quê? Se divulgar. Porque senão, como que alguém vai lá num prédio comercial, nossa, bater na porta, é médico aqui? Ele não vai saber isso. Né? Muito, muito por fora isso, né? É verdade. Eu, inclusive, tenho um amigo fisioterapeuta que estou colocando na The One, que tem mais de uma clínica de fisioterapia, tem 2, 3 clínicas de fisioterapia e falou para mim, eu sou fisioterapeuta, mas agora eu tenho uma empresa. Sim. Eu não tô sabendo lidar com as pessoas. Sim. A gestão dos funcionários, das pessoas. Sim. Vai entrar no The One. Não, isso é legal. A área de saúde, então, o pessoal Impressionante. tem uma sinergia muito boa com a gente, então é muito parecido também, né? Os outros negócios são parecidos às dores principais dos empresários. Mas a área de Sim. saúde, então, a gente tá dentro, já conhece bastante ali, pode ajudar bastante. Muito. Né? E vai ser um prazer pra gente, né? Mas com certeza. Porque, Fê, assim como você, a gente sabe a nossa história. A gente sabe o que foi acontecendo com a gente Sim. ano após ano. É verdade. Né? O quanto Então, a gente foi crescendo, de muito. pouquinho em pouquinho a gente foi crescendo. E agora a gente pegou um tamanho que é impressionante. Quando eu olho para trás, hoje, então, eu estou muito feliz. Hoje eu consegui bater uma meta assim de mega meta, ultra meta. E estou muito feliz por minha mentora estar aqui me ajudando. Tava junto. Tava junto, fazendo isso daí, mas a gente está uma evolução muito boa, né? É até difícil, né? A gente, o tamanho da sua empresa, o tamanho da sua clínica, o tamanho da nossa empresa, da nossa clínica, é até difícil explicar para quem não faz parte do Infinity, desse Mastermind, como é a odontologia para a gente. É muito distante, é muito diferente de quem não faz parte disso, Nossa. Sim. de quem ficou no tempo, né? E os empresários, a mesma coisa. Quando entrarem no The One e perceberem todos os pilares que eles vão ter, porque às vezes o empresário é bom da gestão de pessoas, mas é ruim na parte financeira. Sim. O outro sabe tudo de finanças, não sabe lidar nada com as pessoas. Então, tudo que a gente tem... São os pilares E nós importantes para tivemos qualquer esses negócio. pilares, Sim. então por isso que a gente se diferenciou demais. Nossas empresas são muito diferentes Sim. da grande maioria das pessoas. Sim. E esses empresários vão ter a mesma coisa, vão crescer do mesmo jeito. Com Vai certeza. funcionar para todos eles. Colocando em prática, né, o ensinamento, não tem como não dar certo. Não tem como não dobrar, triplicar o faturamento. O Ricardo sempre fala isso. Não tem como não dar certo. Não tem como. A pessoa tem que se esforçar muito Pra dar errado. para dar errado e mesmo assim ainda consegue dar certo. Né? Colocando em prática... Não tem como, né? Não tem como. Outra questão na The One, agora, são os embaixadores, né? Foi uma novidade excepcional. Sim. A gente está com um time de peso aí como embaixador, que são a trinca, né? São o Joel J, o Os Caio três Carneiro, grandes, né? o Flávio Augusto, que eu sou particularmente fã dos três. A gente conseguiu conhecer o Caio, né? Sim. Foi demais a palestra Exímio. dele. E tem mais gente ainda, né? Tem o Rafa Brito, né? Que é o cara... Rafa Brito, Ladeirinha. Ladeirinha. Né? Dani Martins. Leandro quer dizer, Ladeira, ele, pô, fenomenal. A gente vai ter agora Nossa próxima palestra. nossa próxima palestra O com dia ele. inteiro, com O dia Ladeirinha. inteiro. Eles são nossos embaixadores na The One. Então, para o empresário que quer ter o contato e, de repente, se fosse fazer um mastermind, seria algo muito caro, né? Tipo assim, ficaria do que tem no surreal mercado aí, né? do que tem no mercado. E que nem tem todos os nossos Que não entregáveis. tem, a gente tem muito mais entregável Muito do que o que tem fora aí. É. E a gente está tendo uma oportunidade de um preço acessível para o empresário do nicho
de produto e serviço, de estar crescendo e evoluindo, É surreal. entrando na The One. E ter contato com esses caras que são os top no Brasil de Sim. Mastermind. Imagina. Sim, não, é uma oportunidade incrível para quem quer entrar na The One, isso aí. Não, eu falo, eu tô super feliz. E eu falei, agora, daqui para frente, acho que ele vai proliferar. Sim. Né? Eu acho que ele vai até além da parte continental, entendeu? Porque Sim. o negócio tá... O negócio não tem como ficar só no Brasil. Não, e tem ele como. cresceu tão rapidamente, né? Em tão poucos meses, quantos membros? Sim. É absurdo o crescimento. A gente convida você para entrar no Instagram, né, da The One principal. Isso. E de lá, vai para a The One da sua cidade aí e busca, porque venha nos conhecer a The One, você que é do Rio, 150, você que é de São Paulo, lá do ABC Paulista também. mais de 50, É absurdo. 150, mais de 150 The Ones É. nas suas regiões, nas suas cidades. Vai ter The One em todos os lugares. Sim, e as pessoas são assim, acessíveis, são pessoas de coração bom, que querem o bom do próximo, quer todo mundo feliz, quer que o negócio funcione bem. Então essa é a filosofia que a gente tem. É, eu Os falei- membros da The One simplesmente são pessoas comuns que tiveram sucesso Sim. no seu empreendedorismo através desse Mastermind. Sim, sim. E que viraram grandes empresários, essa é bem da verdade. Verdade, São empresários de sucesso. Verdade. Empresários de sucesso ajudando outros empresários a também ter sucesso. Que legal, Olha que né? legal. Que legal. Não é uma honra pra gente? Não, é demais, é demais. Poder ajudar e É desenvolver e falar, vem que a gente sabe que vai dar certo para você também. Sim. né? E olha que verdade. legal, porque Entendeu? você Muito ajuda legal. empresários da sua região e todos crescem, todo nicho cresce, toda região cresce. Economia melhora, tudo a melhora. economia regional cresce, você dá mais empregos, dá mais poder de compra, então todo mundo cresce. Então, e como são regiões, esses The Ones, todos vão crescer nas suas cidades. E vão crescer várias pessoas da mesma cidade. No caso nosso, Sim. The One São Caetano, você, no caso, The One Copacabana. Se todo mundo cresce aqui próximo de você, fica toda a economia crescendo a seu Sim. favor. E uma coisa que acontece muito com o empresário, ele se sente muito sozinho, né? Ele chega uma hora que ele fala assim, com quem que eu vou poder contar, quem vai poder me ajudar? E se você não tem uma referência de você estar num grupo, num mastermind, muitas vezes o teu negócio fica estagnado, não cresce, você não fatura mais do que deveria, você não consegue ver uma projeção de faturamento e isso acontece com muitas empresas, elas quebram, elas falem por esse exato motivo. Você tá do lado de um empresário, pode ser até de um ramo diferente que a The One proporciona isso, que até também as pessoas geram negócios de conexões entre elas. Networking total. Networking gera um Total. negócio ali. Você tem pessoas que têm a mesma filosofia de crescimento, de querer o bem do próximo. É fundamental. Pra gente, eu acho que foi o principal. E eu nunca sairia da Infinity por esse exato motivo, porque a gente ganha ali de energia, né, das pessoas ali. Não tem como a gente não crescer. Não tem como. Não só energia, mas quantas trocas de conversa você teve nesses 8 anos de Mastermind, Nossa. que as pessoas foram te falando, olha, faz isso aqui, faz aquilo lá, vai dar certo, tá funcionando, e você fez, deu certo. Mesmo hoje. Sim, Foram 7, 8 horas de conversa de troca. sim, Troca de experiência, é um network nosso. sim. E que fez a gente crescer, vai fazer todos esses empresários crescerem também. E Fê, sabe o que você falou no começo? Como que o empresário se sente sozinho? Você falou uma palavra muito forte, assim, porque quando lá atrás a gente começou, a gente teve até pessoas da nossa família indo contra. Sim. Vocês estão malucos. Como que vocês vão? Não imagina. Vão Às fazer... vezes o marido ou a esposa Aham, é contra você entrar num grupo desses, acha Sim. que vai gastar dinheiro à toa. isso. E quando tá junto, né? Por isso que às vezes é legal quando tem um sócio, uma esposa, um marido, Tá junto. que são sócios da empresa, estarem juntos no negócio ali, O né? ideal é estar junto. Sim. Porque você vai ter o mesmo ritmo, o mesmo pensamento, vai receber as mesmas informações. É porque chega um com informação, vamos aplicar isso. A pessoa fala assim, isso não funciona. E nos Aham. encontros, nossas vibrações, né? Como Sim. que a gente sai daquele encontro É surreal. cheio de energia, É cheio surreal. de ideias novas, né? E passar para alguém que está de fora, às vezes é até difícil. Verdade. Então, quando tá junto, que nem a gente tá sempre junto nos Infinities, nos The Ones, nos encontros, não precisa passar para o outro como é que foi. A gente É já verdade. tá naquela energia total. É top, Verdade, top verdade. demais. Pessoal, acho que vamos encerrar, né? Bora.
Agora, foi muito boa a conversa com vocês. Obrigado por vocês terem vindo aqui até o Rio de Janeiro. Ô, Fê, vamos falar uma coisa antes, ó, para você que está assistindo a gente, os entregáveis, tudo que tem na The One, entrem lá, www.theone.com.br. A gente convida você a entrar e ver tudo que tem, todos os entregáveis, todos os pilares que a gente vai trabalhar com você. Vocês vão ver que, assim, é extremamente parrudo, né, Fê? Encontros, as palestras, tudo, né? As confrarias. Vai ter bastante coisa, né? Vai ser muito legal. Sim. Isso aí. Pessoal, ó, falei com a Débora Perrella hoje. Qual é o seu Instagram, Débora? Débora Perrella com H, Débora Perrella, 2 R's e 2 L's. Débora Perrella, é isso. Certo? Murilo, qual é o do Murilo? dr.Murilo Perrella. Isso aí. Eu sou Fernando Sorrio. Minha clínica, Clínica Sorrio, de vocês é? Clínica Perrella. E o Instagram da The One também, qual seria? The One São Caetano do Sul e tem a The One ABC também, ABC Paulista. Se juntaram, né? Sim, isso aí. Isso, eu sou The One Copacabana.